Lucas Anello no Corinthians, como andam as negociações com estadunidense? Pergunta é do Kaique. Kaique, entre Corinthians e Boston River tá fechado. Só que o Corinthians pediu para que o martelo só seja concluído depois que o Timão conseguir o transfer ban, conseguir se livrar do transfer ban, né? O Corinthians já fez 3 propostas ao Santos Laguna para retirada dessa punição. A última delas, de pagamento de 70% da dívida à vista. E o Santos Laguna ainda não havia respondido, tá? Assim que o Santos Laguna responder, a tendência é que exista um acordo, especialmente se for sim. Se for não, o Corinthians vai tentar aumentar essa oferta para chegar a um acordo. Quem é o reforço secreto do Timão? Cláudio Cruz. Vamos lá, no final de semana, quase que simultaneamente a notícia de que o Corinthians fechou com o Agostinho Anello, um atacante que nasceu nos Estados Unidos, embora seja filho de pais argentinos, surgiu também a notícia de que o Corinthians tem conversas avançadas com um jogador brasileiro que atua no exterior. No primeiro momento eu achei que poderia ser o Luizão. Entrei em contato com o empresário dele que assegurou que o Corinthians não fez nem sequer sondagem nessa janela de transferências. Em outro momento houve uma tentativa e o West Ham, que era o dono dos direitos econômicos, não o aceitou. Agora não houve contato. E aí o que eu consegui apurar mais é que trata-se de atacante, tá? O Corinthians, mesmo com a chegada do Anello e do Vitinho, ainda busca um centroavante e mais um atacante de lado de campo, por entender que existe enorme dificuldade. Já o Fenerbahçe decidiu colocar Diego Carlos à vista, zagueiro brasileiro de 32 anos de idade, contratado no início dessa temporada a um custo de 10 milhões de euros junto ao Aston Villa. O Diego Carlos não conseguiu se adaptar ao futebol turco e nesse momento o Fenerbahçe topa emprestá-lo ou vendê-lo. Notícia que interessa a clubes brasileiros. Recentemente o Diego Carlos chegou a ser procurado até pelo Santos. Nesse momento a melhor proposta é do Lille, da França, mas se um clube brasileiro com um bom projeto aparecer, pode acabar por contratá-lo. Jogador que esteve supervalorizado algum tempo atrás, só para lembrar que o Aston Villa chega a comprá-lo por 31 milhões de euros e depois o vende por 10 milhões de euros para o Fenerbahçe. Nos primeiros 6 meses de contrato no time turco, foram só 5 aparições nesse início de temporada lá na Turquia. Esteve em 2 jogos da pré-temporada, mas não disputou partidas oficiais. Hora de falar sobre o Corinthians, que se frustrou com a falta de propostas por Breno Bidon. É óbvio que o Timão passa por enormes dificuldades financeiras, qualquer um sabe disso. E diante desse planejamento, a ideia do presidente Osmar Stabile era fazer pelo menos uma boa venda de atleta nessa janela da metade do ano e o jogador escolhido era Breno Bidon. A percepção que se tinha era de que alguém com o mercado internacional que não faria tanta falta no dia a dia do time. Acontece que o Bidon não foi alvo de propostas, nem sequer de sondagens mais fortes. E o sonho corintiano de faturar 20 milhões de euros, ou mais de 120 milhões de reais, foi completamente para o espaço. Diante desse cenário e sem a perspectiva de venda de atletas em julho e agosto, o Corinthians já começa a ter de buscar outras receitas. Antecipação com patrocinadores, novos acordos de publicidade, faturamento com receitas da Neoquímica Arena, enfim, busca-se alternativas para que o Corinthians tenha como pagar suas contas. Há uma série de problemas emergenciais, o maior deles o transfer ban de 33 milhões de reais com o Santos Laguna, que impede inclusive o Corinthians de registrar novos atletas. Nessa quarta-feira também vence aquela bolada gigante de 11 milhões de reais a que tem direito o Memphis Depay. Contei para vocês num vídeo dessa terça-feira que o Corinthians já informou ao holandês que não terá capacidade de fazer essa quitação de forma imediata. Só para completar sobre o Memphis, por conta de uma virose, ele não participou dos treinos nem dessa segunda, nem da terça-feira. Timão que também decidiu por afastar dos treinos Héctor Hernández, o centroavante espanhol fora dos planos do técnico Dorival Júnior, vai treinar em horários separados. É mais uma medida para que o Corinthians consiga se livrar rápido do Héctor Hernández. A impressão que se tem é de que o Héctor, diante desse cenário, vai buscar um clube para deixar o Timão. A saideira, Matheus Donelli, há mais de um mês afastado do restante do elenco, segue sem conseguir encontrar clubes. É outro jogador que não faz parte dos planos do técnico Dorival Júnior. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação de Fabrizio Romano, jornalista italiano dos mais respeitados quando o assunto é mercado. O Fabrizio Romano afirmou que Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus. Até aí tudo bem, não há grande novidade, a gente chegou a contar do interesse do Real Oviedo e tal, mas o que mais me chamou a atenção na postagem do Fabrizio Romano foi quando ele fala que o Memphis avalia
a possibilidade de sair como agente livre, ou seja, sem garantir qualquer centavo ao Corinthians. Vou ler exatamente a postagem do jornalista italiano, abre aspas, Memphis Depay foi abordado por 3 clubes europeus nos últimos dias, possivelmente como agente livre do Corinthians. O maior artilheiro de todos os tempos da Holanda contribuiu com 33 gols nos últimos 11 meses no Corinthians e considera uma saída como uma possibilidade, fecha aspas. Que o Memphis e o Corinthians andam estremecidos, isso não é novidade. A nova diretoria do Corinthians avalia o custo de 6 milhões de reais por mês do Memphis como muito caro. Mas se viesse uma proposta de fora, o Corinthians teria direito à metade do valor. A multa rescisória, inclusive, do Memphis hoje é de 10 milhões de euros, ou seja, o Timão ficaria com 5 milhões de euros. Para o Fabrício Romano estar falando sobre a possibilidade de o Memphis sair de graça, é porque cresce a possibilidade de o Corinthians abrir mão do Memphis só para se ver livre desse custo de 6 milhões de reais por mês, mas tudo está muito associado ao resultado da eleição para presidente do Corinthians, que acontece na noite dessa segunda-feira. Osmar Stabile é o candidato da situação, Antônio Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via. Só para completar, é importante lembrar que Memphis Depay segue com muitos problemas para receber do Corinthians. O prêmio pelo título do Campeonato Paulista, que era de 4 milhões e 700 mil reais, ainda não foi pago de forma completa. O Corinthians só fez pagamento de uma das 3 parcelas que foram criadas por conta da inadimplência do próprio Timão. Na semana passada venceram 11 milhões de reais dos prêmios por jogos e gols, e ele não recebeu nem sequer um centavo. Para completar, em setembro, vence também o pagamento para luvas de 2 milhões de euros, o Corinthians com enormes problemas financeiros para manter suas contas em dia com o atacante holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, que procura clubes para Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado na metade do ano passado. Nunca conseguiu brilhar com a camisa alvinegra, mas com o Dorival Júnior virou a última opção. Só para você ter uma ideia, ele nem sequer tem sido relacionado para os últimos jogos e perdeu espaço até para o Guinegão, que subiu recentemente das categorias de base. Foi do Guinegão o único gol na derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia nesse sábado. Dorival Júnior já solicitou aos dirigentes alvinegros que o negociem. Ele não quer mais contar com Héctor Hernández. Resta saber se o Dorival Júnior fica por bastante tempo no Parque São Jorge. Só para completar em relação ao Héctor Hernández, chegou sem custos, custa na casa dos 450 mil reais por mês e não vai nem para o banco de reservas desde 23 de julho. Sua última partida foi há exatamente um mês, diante do Grêmio, empate em 1-1. Só para completar, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, desde que foi contratado, 24 partidas, 2 gols e 1 assistência, contrato até dezembro de 2026. Bora te atualizar agora sobre Memphis Depay. Você sabe que o Memphis está machucado, lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, sofrido no clássico contra o Palmeiras no último dia 6. A previsão era de retorno em mais ou menos um mês, ou seja, ele estaria à disposição na primeira semana do mês de setembro. E o Corinthians trabalhava para que ele ficasse disponível para o jogo da volta contra o Atlético Paranaense. E o Corinthians faz 2 jogos absolutamente decisivos contra o Furacão na Copa do Brasil, valendo vaga nas semifinais da competição. Pois bem, Craque Neto contou nessa sexta-feira que dentro do Corinthians existe um trabalho para que o Memphis Depay volte já na partida de ida. Confronto marcado para a próxima quarta-feira em Curitiba. Os caras estão tentando acelerar o processo até por conta de vários outros desfalques, todos por causa de lesão. O Corinthians também não conta com o Yuri Alberto, com o Carrilho e também com o Martínez. Retorno do Memphis seria super importante para que o Corinthians aumentasse suas chances de marcar gol fora de casa e voltar com um resultado melhor. Timão, desclassificado da Sul-Americana e da Libertadores, bem distante da briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil como a última chance de título na temporada. Bora falar agora sobre o Corinthians, que pretende se livrar o mais rápido possível do transfer ban para poder contratar jogadores. Fabinho Soldado e Dorival Júnior se reuniram durante a semana para tratar sobre o tema. O Dorival tem batido em quase todas as entrevistas coletivas nessa tecla da necessidade de melhoria do elenco. Inicialmente, quando ele foi contratado, o Corinthians prometeu 4 reforços. O Vitinho chegou, restariam 3 contratações. Nesse momento, Corinthians e Dorival Júnior discutem a chegada de mais 2. Só que prazo e dinheiro podem complicar essa missão. Você sabe que o Corinthians tem um transfer ban contra si
Durante a semana que passou, o Corinthians tinha a expectativa de chegar a um acordo com o Santos Laguna para a quitação de parte dos 33 milhões de reais e, em troca dessa parte, o Santos Laguna tiraria o transfer ban, que permitiria ao Corinthians voltar a contratar atletas. Santos Laguna parece bastante irredutível na ideia de receber esses 33 milhões de reais à vista, e até agora não houve acordo entre os clubes. Diante desse cenário, o Corinthians corre contra o tempo. Para resolver essa pendência e para poder registrar novos atletas, a janela de transferências por aqui se encerra em 2 de setembro, ou seja, restam apenas 10 dias. Fabinho Soldado tem trabalhado nos bastidores na busca por reforços. Mais um ponta, um zagueiro e um lateral são as prioridades, e é em cima dessas posições e de jogadores jovens que o Corinthians tenta chegar a um acordo. Só para completar, importante contar que em meio a todo esse turbilhão de novidades, na segunda-feira ocorre a eleição para presidente do Corinthians. Osmar Stabile concorre pela situação, Roque Cittadini é o candidato da oposição e André Castro surge como uma terceira via, eleição que acontece apenas dentro do Conselho Deliberativo. Aquele que for eleito assume a condição de presidente até dezembro de 2026. Hora de falar sobre o Corinthians, que perdeu uma disputa por reforço para o Vasco da Gama, algo que em outros tempos não seria muito comum. O Corinthians estava tentando a contratação de Andrés Gomes, atacante colombiano que pertencia ao Rennes da França. A oferta do Corinthians, empréstimo com opção de compra de 7 milhões de euros. As tratativas foram fechadas em cifras e condições bem parecidas às do Vasco da Gama, mas contra o Corinthians pesaram 2 fatores. O primeiro deles, o transfer ban. O Corinthians está proibido pela FIFA de registrar novos atletas e esse transfer ban só cai quando o Corinthians pagar 34 milhões de reais ao Santos Laguna. O segundo ponto, a proposta salarial do Timão foi inferior à do Vasco. Mesmo com uma capacidade de faturamento bem superior, o Corinthians vai faturar em 2025, assim como em 2024, bem acima de 1 bilhão de reais, contra algo na casa dos 400 a 500 milhões de reais de receita anual do Vasco. Cruz Maltino foi capaz de oferecer um salário maior ao Andrés Gomes, que optou por se mudar para o Vasco da Gama. O atleta vai ser anunciado depois da realização de exames médicos. Só para completar, é importante lembrar que o Vitinho foi o único reforço já contratado pelo Corinthians nessa janela de transferências. O técnico Dorival Júnior havia pedido 4 contratações, 2 atacantes, um zagueiro e um lateral direito. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.